minha amiga da costura criativa, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma aula de passo a passo e na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar esta capa protetora para a caderneta de vacinação. Esse tema que eu escolhi é o tema Safari, que foi o tema mais pedido pelas minhas amigas lá do meu grupo do Face, Costurando com a Andréia Christie, e o destaque dessa peça é que a lateral dela tem fechamento em zíper. E se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Andréia Christie da loja Cololo Baby e aqui no meu canal do YouTube eu ensino você a confeccionar as peças que eu confecciono e vendo aqui no meu ateliê para que você também faça do seu artesanato o seu negócio lucrativo. Então eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, assim você me ajuda a ajudar você trazendo conteúdo grátis e de qualidade aqui no meu canal. Então vamos ao passo a passo da capa de caderneta de vacinação com fechamento em zíper. Esse é o modelo de capa de caderneta de vacinação que nós vamos confeccionar hoje. Ele tem aqui na lateral o fechamento com zíper. Então, vamos abrir aqui esse modelinho, vamos ver como ele é por dentro também. Então, ele fica aqui uma pontinha, ó, para você poder puxar, para abrir e fechar o zíper. Abrindo ela aqui, ó, ela tem um bolsinho para você colocar documentos. Tem aqui também um bolsinho com zíper e plástico, tá? Aqui tem as abinhas que você pode encaixar a sua capa de caderneta de vacinação aqui dentro. Então, você abre ela e coloca aqui a capinha aberta, tá? Se você estiver confeccionando para outro modelo, porque tem alguns modelinhos que são um pouco menores, você pode confeccionar esse mesmo e você orienta a mamãe a estar guardando desse jeito aqui, ó. Então, de um lado ela pode colocar a capinha e do outro lado colocar documentos, tá? Se for um modelo um pouquinho menor. Não tem problema, você pode confeccionar essa peça aqui mesmo, tá bom? Mas é sempre bom você conferir a medida para ver se de repente aí no seu estado não é uma capa de caderneta um pouquinho maior. Aí nas medidas você aumenta aí em torno de 1 a 2 centímetros. Mas veja qual é o modelinho, tá bom? Que você vai confeccionar e confere as medidas para ver se vai caber dentro desse modelinho que você vai estar confeccionando. Mas a maioria dos modelinhos que a gente confecciona é para essa capinha aqui. Depois também, ó, uma outra coisa importante que eu tenho para falar para você são as matrizes de bordado. Aqui eu vou confeccionar no modelo Safari e essas duas matrizes de bordado eu vou deixá-las disponíveis no meu grupo do Face. Então, aqui abaixo do vídeo tem um link do grupo do Face, você clica nele, envia uma solicitação para participar, espera um pouquinho para a solicitação ser liberada, entra no grupo, no topo da página do grupo tem um lugarzinho lá escrito arquivos. Entra nos arquivos que vai estar lá disponível as matrizes de bordado e também uma pequena apostila com as medidas e a listinha de material para confecção dessa peça, tá? Tudo lá dentro do meu grupo do Face, aberto para todo mundo poder participar, tá bom? E o download também desse conteúdo é grátis, tá? Fica disponível lá dentro do grupo. Eu não faço envio por e-mail, tá bom? Mas é grátis, é só você entrar lá e baixar o seu. Depois que você bolou aí o tema que você vai fazer, se você vai fazer o mesmo que o meu ou não, e também comenta aqui abaixo do vídeo qual que é o tema mais pedido aí no seu ateliê. Aqui no meu ateliê foi o motivo Safari. E no seu ateliê, nas suas encomendas, conta pra mim qual que é o motivo, qual que é o desenho que você mais borda aí no seu ateliê, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os materiais que a gente vai utilizar para essa peça, tá? Lembrando que vai ter listinha de material, tá bom? De quantidade, eu vou só falar qual tipo de material que eu vou utilizar. Aqui eu tô utilizando tecido tricoline, vou utilizar tecido tricoline, vou utilizar para estruturar essa peça manta R1, também vou utilizar aqui um viés, tá? Esse viés é um viés largo, então você dá uma conferidinha, ó, na hora que você for comprar o seu, de 35 milímetros. Também vamos utilizar zíper, aqui eu tô utilizando um zíper largo, esse zíper aqui, ele mede 3 centímetros, de largura, tá? Você compra um zíper combinando com a cor do seu tecido. Quando você for comprar o zíper, junto também você já compra o cursor, tá bom? Para não ter erro no tamanho, já compra junto os dois. Também vou utilizar aqui a minha etiquetinha, tá? Essa etiqueta é uma etiqueta modelo palito.
Você pode aí colocar a sua etiqueta, se você já tiver. Se você não tiver, é bem legal que você faça a sua, tá? Para identificar a sua peça, para o cliente ter acesso ao seu telefone, ajuda bastante nas suas vendas. Vou utilizar também linha de costura, tá? Linha de costura normal, linha de poliéster, pode ser qualquer marca, tá bom? Não tem problema a marca. Esses são os materiais que eu vou utilizar. Ah, e também vou utilizar plástico. Plástico que eu vou utilizar nessa peça é um plástico cristal, tá? Esse plástico a gente utiliza para toalha de mesa, então é um plástico cristal. Esses são os materiais que a gente vai utilizar. Agora, conforme a gente for montando essa peça, eu vou passando a medida de cada coisinha, tá bom? De cada corte. E também vai ter lá no meu grupo do Face a apostila com as medidas para você abaixar. Vou colocar aqui do ladinho e vamos então começar a costurar essa peça. Vou começar aqui pela parte externa da minha capa, tá? Por essa montagem aqui. Você pode variar nos tecidos que você quer utilizar, tá bom? Aqui eu utilizei o seguinte, ó. Esse daqui de safari, aqui ele mede 18 centímetros. A largura deles, todos eles têm a mesma largura. A largura é de 38 centímetros, tá bom? Os três aqui tem 38 centímetros de largura. Tanto esse, quanto a faixinha amarela, quanto o chevron. 38 de largura. Agora, aqui, esse tecidinho aqui de safari, ele mede 18. O amarelinho mede 4. E esse daqui, chevron, mede 8 centímetros. Também vai estar tudo lá na apostila. Mas quem não quiser imprimir a apostila, é só ir assistindo o vídeo e anotando as medidas. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, vou reservar o meu amarelinho. Vou fazer a união, tá? Desses dois tecidos aqui. Então, eu vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura reta unindo os dois. Uni agora os meus dois tecidos. Vou colocar eles em cima de uma manta R1. Então, eu tenho aqui a manta R1. De um lado, ela é bem macia, do outro lado, ela é mais áspera, que é o lado que tem a cola, que tem a resina. Então, é desse lado aqui mais áspero que eu vou colocar o meu tecido e vou passar o ferro para ele aderir aqui nessa manta. Ele vai aderir, mas vai aderir assim de levinho, só para não ficar escorregando. Mas ele não adere de não descolar mais, tá? É só para ele não deslizar em cima dessa manta enquanto eu estiver quiltando. Vou levar essa peça aqui para a máquina, vou fazer um quilt livre nela. Passei o ferro na peça, vou deixar sobrando manta, tá? Cerca de um dedinho, 1,5 centímetro na volta toda. Assim, quando eu estiver quiltando essa peça, se o tecido deslizar de cima da manta, não vai ficar faltando manta embaixo da minha peça que eu tô quiltando, tá? O pezinho que eu vou utilizar para fazer o quilt é esse daqui, tá bom? Pezinho de quilt, para quilt livre. Eu comprei numa loja de armarinho aqui da minha cidade, ó, paguei R$15, ele tem um valor bem acessível. Existe para máquina industrial e para máquina doméstica, aí você vai ver qual máquina você tá trabalhando. Esse daqui é para máquina doméstica. E é esse pezinho aqui que eu vou utilizar para fazer o meu quilt. Se você ainda não sabe quiltar, eu convido você a participar do meu curso de assinatura mensal, porque lá tem aula ensinando passo a passo para você quiltar na sua máquina de costura doméstica, tá bom? O meu curso, eu vou deixar o link dele aqui abaixo do vídeo na descrição. Clica no link, tem um vídeo explicativo sobre como que funciona o curso. Abaixo do vídeo tem uma lista com todos os projetos que já estão lá dentro do curso. Tem vários projetos, já são mais de 40 aulas disponíveis. O curso tem um valor bem acessível, tá? Hoje que eu tô gravando essa aula, a gente tá em dezembro de 2019. O curso, ele tá no valor de R$ 24,90. Então, é um valor bem acessível, porque lá dentro tem muitas aulas e tem muitos projetos disponíveis. Inclusive, a aulinha de como fazer o quilt, tá? Vou colocar essa pecinha na minha máquina e vou fazer um quilt livre aqui em cima desse trabalho que eu tô fazendo. Para fazer esse quilt, eu também vou escolher uma linha que combine com o meu tecido. Aqui, no caso, eu vou utilizar a linha branca, que ela vai combinar bem com os dois tecidos que eu tô usando, tanto o do safari quanto o chevron.
Conta aí pra mim abaixo do vídeo nos comentários se você já sabe fazer um quilt. Com a minha peça já quiltada, agora eu vou utilizar essa faixinha amarelinha que eu cortei. Vou dobrar ela, cada beiradinha dela eu vou dobrar cerca de 1 centímetro, tá? Nesse momento aqui também, se você não quiser utilizar uma faixinha igual essa daqui, você também pode fazer um viés. Vinquei com ferro, vou pegar então essa faixinha e vou costurar ela aqui, ó, bem na união dos meus dois tecidos, para fazer um acabamento mais bonitinho, tá? Se você não quiser utilizar uma faixinha de tecido, assim, quiser utilizar uma coisa mais prática, você também pode pegar um viés pronto já e colocar aqui e passar uma costurinha de um lado e uma costurinha do outro, tá? É que aqui eu achei que ia ficar mais bonitinho colocando um detalhe amarelo, então eu vou fazer aqui com o tecidinho. Então agora eu vou passar uma costura de um lado e passar uma costura do outro. Costurei a faixinha de acabamento, agora eu vou para a parte dos bordados. Essas duas matrizes de bordado, eu vou deixar elas disponíveis no meu grupo do Face, é só você entrar lá e baixar. Se você vai fazer a sua capinha de caderneta para deixar no seu ateliê a pronta entrega, você pode fazer um bordado igual o meu, escrever vacinas. Se você está fazendo para uma encomenda, para uma mamãe, você pode aqui já bordar o nome da criança, tá bom? Borda o nomezinho do bebê aqui, vai ficar bem bonitinho e personalizada a sua peça. Caso você não tenha máquina de bordar, não tem problema, você pode vir aqui agora e fazer um aplique, tá? Faz o aplique do desenho, pode fazer o aplique das letrinhas do nome, pode fazer um ponto cruz e aplicar aqui o tecidinho, o detamine do ponto cruz. Agora você usa a sua criatividade. Pode também fazer em feltro, tá? Faça aí do jeito que você trabalha no seu ateliê para decorar a sua peça. Eu vou aqui posicionar o meu bastidor, vou levar essa peça para a máquina e vou fazer esses dois bordadinhos aqui. Aqui eu já estou com a minha peça bordada. Agora, eu vou refilar esse corte de tecido aqui, utilizando esse molde. Esse molde também vai estar lá no meu grupo do Face, na apostilinha que eu vou deixar preparada para vocês com esse moldezinho e com a lista de material. Mas esse molde aqui, esse retângulo, ele mede 24,5 por 36. Então, você pega um papel, faz o seu moldezinho ou imprime lá no nosso grupo, posiciona aqui em cima, prende com alguns alfinetes e vai refilar agora esse corte aqui nessa medida de 24,5 por 36. Coloca o molde aqui e corta certinho na mesma medida do molde. Depois que você cortou, você já pode retirar aqui o molde e você vai cortar essa mesma medida num tecido para forro, tá? Aqui eu vou utilizar esse chevron, vai ser a parte do forro aqui de dentro. É o mesmo tecido que aqui eu utilizei o amarelo, tá? Então, vai ser esse tecidinho aqui de dentro que eu tô cortando agora. Então, ele vai ter a mesma medida, tá? Da parte externa, você corta igualzinho, corta aqui utilizando o mesmo molde. A parte de fora, eu vou deixá-la reservada aqui do lado e vou começar a trabalhar com esse tecidinho aqui que eu cortei para fazer o meu forro. Agora, aqui, nessa parte, eu vou montar os bolsinhos. Então, primeira coisa que eu preciso colocar aqui são as abas, as duas abas por onde eu vou encaixar a minha capinha de caderneta aqui dentro, tá? Essas abas que a gente vai colocar aqui dentro, eu cortei elas no tecidinho aqui de safari também, tá? 2 vezes. Então, vou colocar uma aqui, a outra vai ficar aqui do outro lado. Esses tecidinhos aqui, eles medem 24,5 de altura por 30 de largura, tá? Então, eu cortei 24 por 30 e dobrei ao meio. Então, ele ficou aqui com 24 de altura por 15 de largura, dobradinho aqui. 2 vezes, tá? Então, vou colocar um aqui de um lado, o outro do outro. Agora, aqui, em cima desse bolsinho aqui,
em cima dessa aba, eu vou montar esse bolsinho aqui. Esse bolsinho, eu cortei ele na medida também de 30, só que por 17. Então, ele tem aqui 17 de altura, 30 de comprimento, dobrei ele ao meio e vou fazer ele aqui, montando, então, esse bolsinho aqui, tá? Então, a gente tá trabalhando nessa aba, montando esse bolsinho aqui. Nesse bolsinho aqui agora, eu vou vir aqui e vou costurar um viés, tá? Então, vou tirar essa aba aqui e vou montar ela. Primeiro, eu vou costurar um viés aqui nessa parte do cinza, vou posicionar aqui e vou costurar um viés aqui na lateral, unindo tudo, né? Vou utilizar esse viezinho aqui, peguei um branco de listrinha cinza. Então, agora eu vou costurar esse viés aqui nessa beiradinha. Como que eu vou costurar esse viés, então? Eu vou pegar o meu viés, vou abrir ele, vou colocar ele alinhado aqui em cima e vou passar uma costura reta bem em cima desse vinco da dobra que tem aqui. Já vou cortar aqui essa sobra. Então, primeiro eu abro ele, coloco ele alinhado aqui onde eu quero costurar e passo uma costura reta em cima da dobra. Costurei aqui em cima, então agora eu vou virar ele, vou virar a peça para o outro lado e vou rebater a costura, então. Eu dobro ele e essa beiradinha do viés eu coloco ela bem alinhada com a costura que eu acabei de fazer e vou rebater a costura. Coloquei o viés, vou cortar aqui as sobrinhas. Volto aqui com a minha aba, posiciono o bolso aqui em cima. E agora eu vou aplicar o viés nessa lateral aqui. Vou fazer do mesmo jeito. Abro ele, costuro em cima do vinco, viro pro outro lado e rebato esse viés. Costurei aqui, ó, o meu viés. Já peguei, aproveitei e dei a volta aqui, ó, costurando a beiradinha, fazendo uma costurinha de segurança, prendendo esse bolsinho no tecidinho que eu fiz aqui a minha aba. Então, eu passei uma costurinha bem na beiradinha, menos do que pé de máquina, só pra já prender tudo ali no lugar e ficar mais fácil a hora que eu for costurar depois. Então, essa aba já tá pronta, tá bom? Eu posso pegar aqui o meu tecidinho de forro e já posicionar ela aqui em cima. Já coloco ela aqui no lugar e prendo com os alfinetinhos aqui onde ela vai ficar. Vou cortar aqui as sobrinhas, né? Já deixar tudo alinhado. E já posso posicionar ela aqui no lugar e deixar ela fixa aqui com alfinetes. Nessa aba aqui também, você também pode fazer outros bolsinhos, pode colocar zíper, um botão de imã, um velcro, né? Pode fazer um outro tipo de bolsinho também, você pode criar mais ainda em cima dessa peça. Agora, a gente vai trabalhar com a outra aba, então eu vou tirar ela aqui, vou reservar o forro e vamos montar aqui um bolso com zíper. Então, eu tenho aqui a minha aba, tenho aqui um pedaço de plástico. Esse plástico, ele mede 15 de largura por 25
centímetros de comprimento. Lembrando que o corpo da capa da caderneta tem 24,5, né, a altura, a minha aba 24,5, mas o plástico eu cortei com 25. Eu gosto de cortar ele um pouquinho mais comprido, porque o plástico ele já é um pouquinho mais assim trabalhoso para costurar. Então, se eu costurar ali e ele ficar qualquer coisinha torta, eu consigo refilar ele e acertar na medida certinha da aba. Então, eu gosto de cortar ele um pouquinho maior. Depois que eu montei o zíper e montei o bolso todo, aí sim eu vou e termino de refilar ele nas beiradinhas, tá? Então, esse meu plástico, ele tem 15 por 25. Vou trabalhar nele, montar um zíper nele e depois montar o bolso aqui em cima da aba. Então, com o plástico aqui na mesa, agora eu venho aqui com o meu zíper. Esse zíper, ele precisa ter sobras, tá? Tanto do lado de cima quanto do lado de baixo desse plástico, para que eu tenha um espaço para passar o cursor depois e acertar aqui que vai ficar desfiadinho. Então, você pega aqui um zíper maior do que o seu plástico. Pega também agora o seu viés. Então, eu vou pegar esse viés aqui que eu tô trabalhando. Para costurar plástico, eu costuro diferente o viés do que quando eu vou costurar no tecido. Quando eu vou costurar plástico, eu pego o meu viés, dobro ele ao meio, faço a marcação aqui do vinco dele, encaixo o plástico aqui dentro e aí sim eu vou lá e passo na máquina. Tem um vídeo meu aqui no canal onde eu ensino a fazer uma capa plástica com zíper para colocar essa capinha dentro. Então, você dá uma olhadinha aqui no meu canal que tem um vídeo onde eu ensino com mais detalhes como você costura um viés no plástico, tá? Então, eu vou dobrar ele ao meio, já vou posicionar o plástico aqui dentro e vou lá na máquina e já costuro de uma vez só. Coloco aqui dentro e passo a costura já fechando esse viés aqui no plástico. Se você tiver dúvida, então dá uma consultadinha no outro vídeo que eu tenho de aula só de viés com plástico costurando a capa plástica. Costurei o viés aqui, agora eu vou pegar o meu zíper, tá? Ele tá com os dentinhos virados aqui pro lado de cima. Vou colocar esse viés aqui e agora eu passo uma costura reta aqui em cima, prendendo esse viés no zíper. Agora eu faço a aplicação do viés na outra lateral aqui desse meu zíper. Então, vou pegar esse viés também, já dobro ele, deixo ele marcado, vincadinho aqui no meio. Coloco o zíper aqui dentro e vou lá na máquina, já fecho esse viés costurando o zíper dentro. Agora eu vou voltar com esse meu bolsinho de plástico em cima da aba que eu tô montando. Então, tá aqui, ó, a minha aba, tá? Dobrada ao meio. Aqui ao lado da dobra do tecido. Aqui onde tá a dobra do tecido, eu vou posicionar esse plástico aqui em cima. Vou deixar alinhado aqui a dobra com a lateral do zíper e vou passar uma costura aqui em cima, então, prendendo esse zíper na dobra do meu tecido. Com o meu zíper costurado, agora eu vou passar o cursor aqui nessa peça. Então, vou pegar aqui o meu cursor, o zíper eu abro ele um pouquinho, um dos lados eu corto mais ou menos um meio centímetro dos dentinhos do zíper, encaixo o cursor primeiro do lado que tá maiorzinho e depois do lado que eu cortei e puxo.
Deixo o cursor aqui no meio. E agora eu vou dar uma refilada aqui nessas pontas, nessas sobras de zíper e sobra de plástico que ficou aqui na minha peça. Volto aqui com o meu forro, né? E agora eu vou também posicionar esse outro bolso aqui na outra lateral da minha peça. Então, eu já tenho a parte do forro aqui toda montadinha, não é mesmo? Tanto o lado da frente, que tem esse bolsinho, né? Vai ficar com esse bolsinho pequeno aqui na frente, e o outro aqui onde eu tenho o bolso com zíper. Agora, eu vou passar uma costura de segurança aqui na volta toda, prendendo esses dois bolsos a parte do meu forro. Se você estiver costurando numa máquina de costura doméstica, quando você for costurar aqui em cima do plástico, ela vai ficar enroscando. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um pedacinho de fita crepe, passar aqui em cima de onde tem a parte com plástico para você poder costurar. Então, você costura em cima da fita e depois que você tiver passado a costura, você vai e retira a fita, tá bom? Então, vou passar aqui e aí vou passar lá na máquina a costura, então, passando a costura de segurança na volta toda dessa peça. Só que vou passar uma costura bem pequenininha, né? Não vou passar uma costura que depois venha a aparecer. Então, a minha costura que eu vou passar aqui vai ser uma costura pequena, menos do que um pé de máquina. E depois que eu costurar tudo, eu venho e tiro essa fita que eu coloquei. Agora, com a parte interna da caderneta já montada, com o forro e os bolsos, eu venho com ela na parte externa da caderneta. Então, eu tô aqui com a parte externa da caderneta, vou virar aqui o forro para cima, vou posicionar aqui a parte interna da caderneta, deixar tudo alinhadinho e prender com alguns alfinetinhos. Aqui na parte que tem o plástico, vou prender bem na pontinha, para não deixar marcação de agulha no meu plástico. Ou pode até usar aquelas presilhinhas, né? Que o pessoal usa, coloca assim para prender plástico, para não furar. Coloquei todos os alfinetinhos, aí você vai observar se você não tá colocando essa parte interna de ponta cabeça, tá bom? Então, você vê se a parte interna tá posicionada certinho, veja aqui como a sua capa de caderneta tá fechando, se tá certinho do jeito que você quer, antes da gente ir costurar agora a parte mais esperada, que é o zíper e o acabamento em viés. Então, ó, tá certinho, tá fechando do lado certinho, não tá de ponta cabeça, então agora a gente vai costurar o zíper nessa peça. Pra gente costurar o zíper aqui nessa peça, eu vou utilizar 1,25 m de zíper e a gente vai utilizar só uma lateral do zíper, tá? Então, você mede 1,25 m de zíper e já abre ele, você vai utilizar só um. Eu utilizei um lado, fiz uma capinha de caderneta, né? Que é essa daqui, que a gente tá seguindo de modelo. E a outra lateral do zíper que sobrou, eu vou montar a outra aqui. Então, com o zíper, você consegue montar duas, tá bom? Porque a gente vai usar só um lado. Vou pegar aqui, ó. Então, a minha capa de caderneta tá em pé aqui nesse sentido. Vou pegar aqui embaixo, bem no meinho dela. Vou pegar aqui esse zíper. Vou medir aqui mais ou menos... Então, eu vou medir aqui no meu zíper 8 centímetros. Aqui onde dá 8 centímetros, eu vou pegar esse lugarzinho aqui de 8 centímetros e vou posicionar em cima desse meu viés aqui, tá? E prendo aqui com o alfinete, então eu vou deixar ele bem alinhado na beiradinha.
Vou começar a minha costura aqui em cima desse viés. Como que eu coloquei esse zíper, ó? A parte direita do zíper, que é a parte que tem os dentinhos, vai ficar pra cima, tá? Então, ó, o dentinho do zíper, ele fica com o direito pra cima e pra dentro, pro lado da caderneta. A beiradinha do zíper vai ficar alinhada à beiradinha da capa da minha caderneta. Nas pontas, nas 4 pontas, eu vou arredondar essas pontinhas, desse jeito aqui. Então, eu vou pegar alguma coisinha redondinha, pode ser o rolinho de viés, pode ser qualquer coisa que você tenha aí no seu ateliê. E você vai fazer uma marcação arredondando, então, as pontas. Vou utilizar aqui esse rolinho, qualquer coisinha que você tiver, tá? Venho aqui na pontinha e vou fazer uma marcação, deixando ela arredondada. Aqui eu risquei com uma caneta, tá? Pra poder aparecer no vídeo. Você aí não risque tecido com caneta, porque depois ela borra, principalmente quando a gente molha o tecido. Utilize um lápis 6B bem fininho, ou utilize aquelas canetinhas fantasmas que apagam o calor do ferro, um giz, tá? Faz a marcaçãozinha, então, nas 4 pontas, arredondando essa peça. Não pode arredondar muito, tá? Se você colocar muito pra dentro e arredondar muito, depois o seu livrinho, a sua capinha, não vai caber aqui dentro, porque na hora que você colocar ela aqui, a pontinha vai ficar pegando aqui e não vai caber, tá? Então, você arredonda, mas não arredonda muito. Da pontinha até onde eu fiz o risco, tem mais ou menos 2 centímetros, tá? Então, dessa pontinha até o local onde eu coloquei aqui o rolinho e fiz a marcação, 2 centímetros. Não arredonda mais do que isso, mais pra dentro, que depois não vai caber a capa da caderneta. Depois não vai caber a caderneta, né? Então, faça a marcação nas 4 pontas. Deixa eu marcar as outras 2 aqui que estão faltando. E a gente, então, vai começar a costurar. Lembrando aqui, eu deixei 8 centímetros de sobra. Vou colocar minha máquina de costura aqui, costurando bem na beiradinha, tá bom? Vou passar uma costura reta aqui. Quando chegar aqui nas pontas, eu vou acompanhar o risco que eu fiz arredondando. Não vou cortar a ponta ainda, vou deixar por último, tá? Mas eu venho aqui arredondando a costura e acompanhando a lateral da minha capa de caderneta, tá? Não corto também o zíper, tá bom? Porque esse zíper pode desfiar. Eu venho com cuidado e venho costurando ele aqui. E faço as curvas. Começo, então, costurando aqui e deixando essa abinha. Venho costurando esse zíper na volta toda, fazendo as curvas, até chegar aqui de novo. Quando chegar aqui, ele também vai sobrar uma ponta e eu vou parar a costura em cima desse viés aqui. Então, vai ficar as pontas sobrando e vai ficar esse espaço aqui sobrando também, tá? Começa a costura aqui, dá a volta e termina a costura aqui, nesse outro viés. Costurei o meu zíper na volta toda. Ficam aqui, então, essas 2 pontinhas sobrando. Agora, eu vou deixar as 2 pontinhas do mesmo tamanho. Então, eu venho colocando elas aqui até chegar no meinho. E vou ver aqui, ó, o mesmo tamanho delas, ó. Tem uma aqui que tá maior. E vou cortar, vou deixar as 2 do mesmo tamanho. Então, eu trago as 2 até o centro, subo aqui e corto a que tiver maior, deixo aqui as 2 do mesmo tamanho. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou fechar essa capinha de caderneta. Essas 2 pontinhas aqui, ó, vou colocar as 2 juntinhas e vou passar o cursor aqui. Então, vou virar aqui pro meu lado,
para poder passar o cursor. Vou passar do mesmo jeito que eu passei no zíper lá de dentro. Vou cortar uma das pontas e passo o cursor. Passo o cursor e fecho ela, tá? Deixa eu abrir de novo. Tá? Aqui tá o cortinho que eu fiz para passar esse cursor. Passei o cursor, ó. Então, eu cortei ali uma das pontinhas, deixei uma menor. Passei o cursor e daí a gente fecha, ó. Ela vai fechar belezinha. Às vezes, pode acontecer o seguinte, uma coisa que aconteceu comigo nas primeiras peças que eu fiz. Quando eu fiz uma peça assim, fechando ela com zíper, foram alguns fichários que eu fiz. E eu passei o zíper e a minha capinha ficou torta, né? Deixa eu abrir aqui pra mostrar como que ela ficou. Quando eu fechava o zíper, ela ficava assim, ó, torta, tipo assim, uma ponta mais pra baixo, outra mais pra cima. E eu demorei um certo tempo para aprender, para ver por que quando eu fechava, a minha capa ficava torta. Depois eu percebi que quando eu cortava aqui o zíper, e às vezes os dois não ficavam do mesmo tamanho, os dois lados do mesmo tamanho, e eu passava o cursor, a hora que eu fechava, ela ficava assim meio torta. Então, se isso acontecer com você, quando você fechar o seu zíper, pode ser isso, tá? Pode ser que aqui na hora de fechar, aqui de alinhar os dois e cortar e deixar as duas pontas do mesmo tamanho, tenha ficado alguma diferença, uma maiorzinha, outra menor, ou na hora de passar o cursor mesmo, acabar deixando um lado mais para dentro ou o outro mais para fora. Isso faz com que na hora que você fecha a sua capa de caderneta, ela fique torta, tá? Então, presta atenção nisso. De repente, você tá aí fazendo a sua primeira peça, você fecha o zíper e ela fica torta, aí você vai ficar chateado, assim, poxa, por que que a minha não deu certo? Então, muito provável que talvez aconteça isso, tá bom? As primeiras vezes que você for passar o cursor, se você for iniciante. Fica torta porque uma pontinha ficou mais para dentro que a outra na hora de passar o cursor. Então, você passou o cursor, fechou, conferiu, tudo certinho. Agora, a gente vai para os acabamentos. Essa pontinha aqui, por enquanto, eu vou deixar ela, mas depois eu vou cortar ela menorzinha, né? Ó, corto ela, deixo ela menor e faço um acabamento com um viezinho aqui na ponta, tá? Ela tem aqui mais ou menos, ó, um dedinho, né? O tamanho que eu deixei ela, um dedinho, e passei aqui um viés na pontinha para dar o acabamento. Agora, eu vou abrir ela. Aqui na ponta, eu vou lá na máquina, vou passar uma costura aqui para esse cursor não escapar e vou começar a trabalhar, então, a volta dela com o meu viés. Passo uma costurinha aqui, então, só para esse cursor não escapar enquanto eu estiver trabalhando e ter que ficar passando de novo. Então, eu já fiz aqui uma costurinha de segurança, mas depois eu vou fazer um acabamento com viés. Agora sim, eu posso vir nas pontas, nas 4 pontas e cortar essas sobrinhas. Corto só um pouquinho também, não corto muito rente ao zíper, não. Vou mostrar aqui de pertinho, ó. Olha onde tá o zíper, tá? E onde tá a caderneta. Eu corto deixando ali um espacinho bem pequeno, ó. O zíper eu costurei bem na beiradinha, tá bom? Cortei aqui as sobras, mas não cortei muito ao rente, ao zíper. Deixei um espacinho também. E agora a gente vai pro acabamento com viés. Essa ponta do zíper eu vou dobrar ela pra dentro, tá? Então, eu vou deixar ela bem livre aqui. Essa partezinha não vai ter o zíper. Pego a ponta do zíper, coloco aqui pra dentro e prendo com o alfinete para ele não entrar aqui na frente da costura na hora que eu estiver passando o viés. Vou começar a costura aqui pelo meinho, tá? Então, você pode dobrar, fazer uma marcação ali de onde é o meinho certinho. Pega o seu viés. Então, eu tô aqui, ó, do lado interno da minha peça. Sempre que eu vou costurar o viés, eu coloco do lado interno, do lado do avesso. Eu costuro o viés primeiro e depois eu rebato ele do lado direito. Porque quando a gente vai rebater a costura, o lado direito fica sempre mais bonitinho. Então, eu começo costurando pelo lado de dentro da peça. Pego esse viés aqui,
Faço uma dobrinha nele no início, que vai ser o acabamento, da hora que eu der a volta toda. Coloco essa dobrinha aqui no começo. Essa lateral aqui do meu viés, eu vou abrir ele e vou colocar alinhado, então, ao zíper. E venho passando uma costura aqui. Vou começar a costura em cima da dobra, que eu acabei de fazer, e vou costurando em cima do vinco do viés. É importante que você capriche bastante e faça a costura em cima desse vinco, dessa dobra, tá bom? Se você fizer pra fora ou fizer pra dentro, o seu viés não vai ficar bonito. Você tem que costurar certinho, alinhando aqui o viés na lateral da capa da caderneta, né? Vai alinhando aqui com o seu tecido e costura em cima da dobra. Quando chegar aqui nas pontas, você vai acompanhando também a curva e vai costurando ele todo em curva. E faz a volta toda até chegar aqui de novo. Aqui eu costurei o meu viés do lado interno. Então, aqui, ó, vamos observar onde tá aqui a emendinha do meu viés. Então, eu comecei aqui com uma dobrinha, vim costurando, dei a volta, fiz as curvas, fiz a volta toda. Quando eu cheguei aqui de novo, onde eu comecei, eu costurei o viés até ele passar um pouquinho de onde eu havia começado, né? Passar um pouquinho por cima dessa dobra de acabamento inicial que eu fiz e vou cortar ele aqui. Então, depois que eu cheguei ali, passei um pouquinho por cima, eu posso cortar, então, esse viés. Se tiver alguma coisinha sobrando aqui em volta ainda, você pode dar uma acertadinha, uma limpadinha na peça, cortar as linhas. Vou prender aqui de novo com o alfinete, o meu zíper, pra ele não ficar entrando na frente da minha costura. Agora, eu vou pegar esse viés aqui e vou virar ele pro lado direito da peça. Vou virar ele aqui pro lado de fora. Então, eu venho aqui acertando ele, puxando ele pra fora. E agora, a gente vai fazer a última costura nesse viés. E a gente tem que fazer uma costura bem caprichadinha. Aqui, eu vou pegar esse viés, vou dobrar ele por cima dessa costura que eu acabei de fazer. Então, essa beiradinha aqui do viés, ela tem que ficar pegando certinho em cima dessa costura que eu acabei de fazer, para ele ficar bonitinho, tanto do lado do direito quanto do lado do avesso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu ensino a costurar o viés em uma capa de caderneta de vacinação e eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Se você tiver dúvidas sobre o viés ainda, você pode ir lá e assistir aquela aula, que aquela aula é específica para costurar viés. E essa peça aqui é até mais fácil do que aquela, porque naquela do vídeo eu ensino a fazer o cantinho quadrado. Essa daqui é muito mais fácil. Você pode assistir aquele vídeo lá, deve assistir, e na hora de costurar os cantinhos aqui, ó, você vai passar direto. Você só vem dobrando assim, ó, e vem passando a costura direto, sem precisar parar para fazer canto mitrado. Vai costurar arredondadinho. Você pode costurar reto, eu vou passar uma costura reta aqui, rebatendo esse viés na volta toda. Mas se você é iniciante, se sente insegura ainda para costurar o viés, você pode passar um zigue-zague. Assim, se ficar um pouquinho torto, não vai ficar aparecendo muito, tá? E utiliza sempre uma linha da cor do seu viés. Isso também ajuda a disfarçar se você ainda tem a costura um pouquinho torta, tá bom? Você vai observar o zíper, tá? Deixar ele deitadinho ali pro lado de dentro para não costurar por cima dele, tá? Ele tem que ficar viradinho ali pro lado de dentro. E agora você vem e rebate a costura aqui na volta toda. Aqui onde a gente tem a emenda, é bem simples, você vai abrir essa dobra do viés, vai encaixar o outro aqui dentro, vai dobrar por cima de novo e depois dobrar aqui por cima da peça. Você pode começar por aqui, eu gosto de começar também por aqui, por onde eu faço esse acabamento, né, da emenda da volta desse viés. Dobra ele aqui, já coloca um alfinetinho para deixar ele no lugar. Antes da dobra e depois da dobra, né? Antes e depois da emenda.
tá? E aqui na volta toda você pode prender com presilhinhas, você pode alfinetar. Se você é muito iniciante, você pode até passar um alinhavo, se você sentir mais segurança passando o alinhavo e depois a costura. Isso na primeira ou segunda peça que você estiver fazendo, tá? Depois você já pode só alfinetar, ou alfineta também quando você for pegando mais experiência na máquina, você só alfineta aqui o comecinho, coloca a máquina aqui, vai costurando devagarzinho e acertando ele devagarzinho. Costura um pouquinho, acerta, costura um pouquinho, acerta, tá? Então agora passa uma costura na volta toda, rebatendo aqui esse viés. Rebati o meu viés, então eu peguei ele, né, ó, tava aqui, virei pro lado do direito da peça, rebati aqui com uma costurinha reta, a volta toda, inclusive os cantinhos, tomando cuidado para não costurar o zíper assim, né, ó, por baixo, sempre colocando o zíper para dentro, e aí sim passando a costura aqui para não pegar esse zíper aqui do outro lado. Rebati então a costura na volta toda, inclusive aqui o cantinho, né, a emendinha aqui, ó, como que ficou. O zíper que tava aqui, eu cortei um pouco da pontinha dele, então eu coloquei na minha mesa assim, ó, a minha capa de caderneta aberta, coloquei o zíper pra cá, então vi o espaço necessário aqui, ele ficou com mais ou menos, ó, 2 dedinhos de sobra aqui, cortei e fiz um acabamentinho nele com viés, o mesmo viés que eu usei aqui na lateral. E agora, ó, vamos fechar aqui. Vamos dar aquela conferida, né? Se tá tudo costurado, tudo bonitinho. Se o zíper tá abrindo, fechando certinho, né? Também aqui, então, ó, na parte interna ficou o bolsinho de plástico, a aba para encaixar a caderneta aqui dentro, um bolsinho aqui. Esse bolsinho também você pode até fazer uma aba aqui para ele, pode colocar um botão, pode colocar mais detalhes. Então, tá finalizada a nossa capa para caderneta de vacinação, uma capinha com zíper. E esse foi o passo a passo de hoje, capinha de caderneta de vacinação com fechamento em zíper. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você participe lá do meu grupo do Face, Costurando com a Andréia Cristi. Posta lá a foto da sua capa de caderneta. Eu quero ver a sua peça também, quero ver o tema que você escolheu, quero ver como que ficou a sua capinha. Posta lá a foto no grupo que eu quero ver também. Espero que você tenha gostado da aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!